Fala, curioso, tudo certo? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma triste história que, embora tenha acontecido em 1994, até hoje ainda é cercada de fatos inexplicáveis e incertezas. A morte do zagueiro colombiano Andrés Escobar. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Flamig, mas pode me chamar de Gijo. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Se você, assim como nós, é um apaixonado por esportes e um curioso por natureza, aqui é o seu lugar. Toda semana tem vídeo novo sobre curiosidades do mundo esportivo. Por isso, curta nossos vídeos, comente, compartilhe e se inscreva para não perder as novidades. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Em nosso último vídeo, mostramos como o futebol colombiano ainda vive um pouco à sombra de um passado obscuro, quando narcotraficantes tomaram a conta do futebol e passaram a dirigir os clubes e investir dinheiro do tráfico em contratações, sobretudo na década de 1980. Se você ainda não viu o vídeo, o link está aí na tela e também na descrição. E no vídeo de hoje, em uma espécie de continuação sobre o assunto, vamos contar um pouquinho sobre uma história que, embora não comprovada, também pode estar ligada a esse poderio dos narcotraficantes no futebol colombiano. Em 1994, depois da campanha invicta nas eliminatórias, que contou com uma goleada histórica sobre a Argentina, por 5-0 no Monumental de Núñez, a Colômbia chegou como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Jogadores como Rincón, Valência, Asprilla e Valderrama formavam o elenco do time que, para muitos, é considerado até hoje a melhor geração colombiana de todos os tempos. A expectativa fora de campo, entretanto, não se confirmou dentro das quatro ligas. Pertencente ao Grupo A, que além dos colombianos era formado por Romênia, Suíça e Estados Unidos, a Colômbia não fez bons jogos e acabou eliminada. Na primeira partida, a Romênia, regida por Hagi, venceu por 3-1. No segundo jogo, derrota por 2-1 para os americanos. E na última partida, vitória por 2-0 em cima da Suíça para se despedir de maneira digna do Mundial. Mas foi justamente na partida contra os donos da casa que o destino dos colombianos, e principalmente do zagueiro Andrés Escobar, começou a mudar. Após a derrota no primeiro jogo, os dias que antecederam o confronto contra os Estados Unidos foram cercados de muita tensão. O hotel onde a seleção estava hospedada passou a receber ligações telefônicas ameaçando de morte jogadores e o técnico Francisco Maturana, além de exigir que o meia Gabriel Barrabás Gomes fosse barrado do confronto. Até hoje, não se sabe de onde vieram tais ameaças. Sob esse clima, a Colômbia entrou em campo para enfrentar os donos da casa no dia 22 de junho de 1994. Gaviria atuou no lugar de Gabriel Barrabás Gomes, mas, abalados emocionalmente, os colombianos perderam mais uma vez. Aos 34 minutos do primeiro tempo, ao tentar cortar o cruzamento de John Herx, Andrés Escobar desviou a bola e acabou marcando um gol contra. Diz a história que esse teria sido o primeiro gol contra da carreira do camisa 2. O que estava ruim ainda pioraria. Aos 52 minutos, logo no início do segundo tempo, Ernest Stewart ampliaria o placar para os americanos. O atacante Asprilla ainda diminuiria o placar, mas somente aos 90 minutos, o que impediu uma reação dos cafeteiros. Com o resultado, os colombianos praticamente deram adeus à competição e mesmo a vitória na última rodada não foi suficiente para levar o time colombiano para a próxima fase. 10 dias depois do momento mais triste da carreira, em 2 de julho, Andrés Escobar, o zagueiro de 27 anos que defendia o Atlético Nacional, acabou assassinado a tiros. Ele estava no estacionamento de uma discoteca em Medellín, na Colômbia, cidade onde ele nasceu e viveu, quando foi agredido verbalmente por 3 homens e uma mulher que protestavam contra o gol contra. El Caballero, como ele era conhecido, reagiu com um pedido de respeito, mas Humberto Munhoz Castro disparou tiros na cabeça de Escobar, que morreu 45 minutos depois.
Humberto Munhoz Castro foi capturado pela polícia, acabou condenado a 43 anos de prisão, mas cumpriu apenas 11 e saiu em 2005, após um bom comportamento. Mesmo assim, o crime nunca foi 100% solucionado. O que se sabe é que Escobar estava em seu carro quando começou a ser provocado por dois irmãos, Pedro Davi e Juan Santiago Galón Henao, ligados ao narcotráfico colombiano. Para tirar o zagueiro do sério, eles falaram do gol contra e o culparam pela eliminação. Quando a discussão ficou um pouco mais acalorada, Munhoz Castro, que trabalhava como motorista dos dois irmãos e também tinha conexão com o mundo do tráfico de drogas, puxou um revólver e disparou 12 tiros contra o jogador. As investigações apontaram que Escobar teve sua morte encomendada por apostadores que perderam grana por causa do gol contra na Copa. Só que isso, na verdade, nunca foi provado. Outra versão diz que o próprio Munhoz Castro era um desses apostadores que perderam dinheiro com a falha do zagueiro e que por isso teria resolvido se vingar do defensor do Atlético Nacional. Mas além dessas, há ainda pelo menos mais duas hipóteses possíveis que se tornaram bastante difundidas na Colômbia para justificar o crime. A primeira é que os mandantes do assassinato não tinham conexão nenhuma com o universo das apostas, mas sim que eram traficantes de drogas que estavam enfurecidos pela queda precoce da seleção no Mundial. A segunda é que Escobar simplesmente estava no lugar errado e na hora errada. Em uma época em que Medellín era tomada pela violência do tráfico de drogas e que havia muita gente no país irritada com seu desempenho na Copa, o zagueiro cruzou com criminosos enfurecidos, que não perderam a chance de descontar a raiva que sentiam. O crime bárbaro cometido na discoteca interrompeu uma trajetória de destaque de Andrés Escobar. Promovido aos profissionais do Atlético Nacional em 1985, o zagueiro logo chamou a atenção por sua habilidade incomum para o setor. Era muito técnico, tinha bom controle, passes curtos, sabia jogar para os laterais com tranquilidade e ia para a área adversária, chegando a marcar 21 gols na carreira. Em 1989, o zagueiro foi campeão da Copa Libertadores e abriu a contagem do triunfo nos pênaltis do Atlético Nacional sobre o Olímpia do Paraguai na final. E falando em Libertadores, aproveite para conferir o vídeo que nós fizemos contando um pouco da origem do nome da competição. O link está aí na descrição. Mas voltando à história de Escobar, vale lembrar que o zagueiro jogou a Copa do Mundo de 1990, antes de disputar o fatídico Mundial de 94. E, de acordo com o irmão dele, Santiago Escobar, o zagueiro estava em negociação com o Milan da Itália para integrar o elenco e ser uma opção de substituto para Franco Baresi após a Copa dos Estados Unidos. Embora ainda seja uma história sem um ponto final, já que até hoje o assassinato não foi totalmente esclarecido, os acontecimentos só provam que o narcotráfico deixou marcas profundas e obscuras no futebol colombiano. E aí, curioso, você sabia dessa história? Deixa aí o seu like, comente, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma curiosidade. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Nós voltamos na semana que vem com mais uma história aqui no Esporte Curioso. Um forte abraço e até lá!